Bom dia e a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Hebreus, capítulo 13 e o versículo 5, amém? Hebreus, capítulo 13 e o versículo 5. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, vou deixar um louvor para os meus irmãos, que eu creio que Deus vai falar com vocês através da palavra e através de louvor, amém? Hebreus, capítulo 13 e o versículo 5, que diz assim, meus irmãos: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei nem te desampararei. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa manhã, meus irmãos, é que eu e você venha se conformar com aquilo que eu e você tem, porque muitas vezes a gente quer demais, meus irmãos. E Deus não se agrada disso, meus irmãos, que você se conforme com aquilo que Deus colocou na minha e na tua mão, porque muitas das vezes você quer demais. A gente não se conforma com aquilo que Deus, né, tem pra gente, com aquilo que Deus nos deu. A gente quer, além do que a gente quer demais. Deus não se agrada disso, meus irmãos. Que você venha se conformar, se contentar com aquilo que Deus colocou na minha e na tua mão. Porque muitas vezes a gente quer demais. Deus não se agrada disso, meus irmãos. Porque isso se chama avareza. Deus não se agrada de pessoas avarentas, né? Pessoas que querem demais, né? Não quer o que Deus deu pra ela. Quer demais, né? E Deus não se agrada disso, meus irmãos. Que você venha se contentar com aquilo que Deus colocou na minha e na tua mão. Porque pessoas avarentas, meus irmãos, Deus não se agrada. Que você se contente com aquilo que Deus deu a mim e a você, meus irmãos. E mais, meus irmãos, Deus está falando para mim, para você também, que Ele nunca vai deixar a mim e a você. Que Ele nunca vai desamparar a mim e a você, meus irmãos. Pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer do seu filho. Mas Deus, Ele nunca se esquece de mim e de você, meus irmãos. E Ele nunca vai desamparar a mim e a você. Pode todos nos deixar, meus irmãos. Mas Deus, Ele nunca vai deixar a mim e a você. Ele nunca vai desamparar a mim e a você, meus irmãos. Porque Deus é fiel. Porque Ele é nosso Pai, meus irmãos. E Ele nunca vai deixar a mim e a você. Nunca vai nos abandonar. Nunca vai nos desamparar, meus irmãos. E que nessa manhã você venha se conformar com aquilo que Deus tem para mim e para você. Que você se contente, meus irmãos, com aquilo que Deus tem para mim e para você. Porque muitas vezes a gente quer demais. E quem quer demais acaba ficando sem nada, meus irmãos. A gente tem que se conformar com aquilo que Deus tem pra gente, né? E agarrar aquilo que Deus tem para mim e para você. Porque tem pessoas que não querem aquilo que Deus tem para elas, né? Quer além de, né? Quer coisa demais. Deus não se agrada disso, meus irmãos. Que você nessa manhã se conformar com aquilo que a gente tem, com aquilo que Deus tem para mim e para você, né? Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você, meus irmãos. Porque muitas das vezes Deus quer o melhor pra gente, mas a gente não quer. A gente quer, né? Escolher com as nossas próprias. A gente quer fazer nossas escolhas. Mas quando a gente faz nossas escolhas, meus irmãos, a gente quebra a cara. E quando é de Deus, não, meus irmãos. Quando é de Deus, tudo é perfeito. Porque muitas das vezes o que Deus tem pra gente, a gente não quer. A gente quer fazer escolhas. Quando a gente faz nossas escolhas, a gente quebra a cara, meus irmãos. Porque o que Deus tem pra mim pra você é o melhor. Mas muitas vezes a gente quer fazer por nossa conta. A gente quebra a cara, meus irmãos. Mas na frente paga preço. Que você se conforme com aquilo que Deus tem para mim e para você. Porque Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Que como pai quer o melhor para o seu filho, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Agora eu vou deixar o louvor para meus irmãos. Que eu creio que Deus vai falar com vocês também através de louvor. Amém? Podem todos te deixar. Eu jamais vou te esquecer. E se de mim se afastar, eu vou atrás de você. Entenda, filho, eu sou teu pai. Eu sei o que é melhor pra ti. Eu sei que podes questionar, não entender meu agir. Mas se eu te provo é porque eu te amo. Mas saiba que nunca saiu dos seus planos. Eu te escolhi antes do ventre da tua mãe. Te fiz promessas, eu te fiz promessas. Você pra mim vale mais do que o ouro. Eu dei por ti meu sangue precioso e não abro mão do que tu és pra mim, meu filho. Só quero te fazer feliz. Só quero te fazer feliz. Mas se eu te provo é porque eu te amo. Mas saiba que nunca saiu dos seus planos. Eu te escolhi antes do ventre da sua mãe. Te fiz promessas, eu te fiz promessas. Você pra mim vale mais do que o ouro. Eu dei por ti meu sangue precioso e não abro mão do que tu és pra mim, meu filho. Só quero te fazer feliz. Só quero te fazer feliz. Só quero te fazer feliz. Oh, glória.
Deus, ele só quer fazer eu e você feliz, meus irmãos. Porque Deus, ele só prova que ele ama, meus irmãos. Mas pode todo nos deixar, meus irmãos. Mas Deus nunca vai deixar a mim e a você, meus irmãos. Pode todo nos deixar, nos desprezar, nos desamparar. Mas Deus, ele nunca vai deixar a mim e a você. Deus, ele nunca vai abandonar a mim e a você. Deus, ele nunca vai desamparar a mim e a você, meus irmãos. Porque Deus, ele sempre está comigo, você, lado a lado, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E ele é nosso Pai, meus irmãos. E ele só prova que ele ama, meus irmãos. Porque ele só quer o melhor para mim e para você. Porque ele só quer fazer você feliz, meus irmãos. Porque muitas vezes quando você está passando pelas provações, pelas lutas, a gente não entende por quê. Mas Deus, ele só prova quem ele ama, meus irmãos. Porque ele quer fazer a mim e você feliz, meus irmãos. Mas na frente você vai entender por que a gente está passando pelas provações. Porque Deus, ele só quer o melhor para mim e para você. E para Deus entregar algo para mim e para você, ele tem que provar a gente. Tem que nos provar. Para dar o melhor para mim e para você. Mas pode todo nos deixar, meus irmãos. Mas Deus, ele nunca vai deixar a mim e a você. Porque ele é nosso Pai. E ele quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. Como o pai quer o melhor para o seu filho, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. E eu senti Deus deixar esse louvor para meus irmãos. E eu creio que Deus falou com você através de louvor e através da palavra também. Amém? Eu fico todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham um ótimo dia.